Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Que o nosso divino amigo, o Mestre e Senhor Jesus, nos presida ao encontro desta manhã. Nos inspire a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do seu Evangelho de luz. Sublime educador das nossas almas, concede-nos, a nós e a todos nossos irmãos, as bênçãos da paz e da serenidade, e os legítimos sentimentos de amor e de fraternidade. A ti, luz do caminho, o mais expressivo reconhecimento destes humildes aspirantes a aprendizes da tua verdade única e eterna. Aos ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Estamos em novo encontro com Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia a todos. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 728. A destruição é uma lei da natureza? Eis a resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Já na sessão deste programa, destinada a responder a perguntas dos ouvintes, a resposta é a nossa prezada ouvinte Karina Jacobine Freire, residente no Parque São Jorge. Ela, depois de dizer que a mesma pergunta fora feita uma vez por sua irmã Kátia, pede que a resposta seja apresentada novamente e será ouvida pela mesma amiga de ambas que precisa afastar a tristeza, embora tenha tudo de bom na vida, um bom marido, filhos lindos. Aí a pergunta: quando nada parece contribuir para que uma pessoa recobre a alegria de viver, mesmo sendo saudável e tendo um marido e filhos igualmente saudáveis, há alguma coisa que os senhores possam fazer para ajudá-la a voltar a ver o lado alegre da vida? E aí, Eurípides? Com certeza, Nara, e a nossa perguntante. Nosso ouvinte, né? Ouvinte. Sim. Vamos aguardar um pouquinho e isso veremos no final deste programa, quando nos louvaremos na sabedoria do nosso Divaldo Pereira Franco, que com conversa muito vai ajudar a você, a nossa amiga. E recomendo mais. Bom seria que ela ouvisse, que você ouça todo o conteúdo central do programa de hoje, que tratará de assunto muito pertinente. Ouvintes, vamos considerar aqui, para iniciar o tema do programa de hoje, que a vida terrena é um breve parêntese na verdadeira, definitiva e eterna vida espiritual. Assestando a nossa observação para a espiritualidade, embasados na doutrina dos espíritos, constatamos que os espíritos se distribuem em diferentes ordens e classe, e que não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade, mas
todos são perfectíveis e sujeitos de direitos e obrigações no cumprimento do desiderato supremo das leis universais. Sob o império da preocupada noção de bem e de mal, todos, sem exceção, exercitam livremente a sua vontade e seria de todo conveniente que lhes presidisse a conduta a consciência de que são eles próprios os artífices da desejada aprazibilidade no futuro. Esta, contudo, não deve ser a única preocupação moral dos espíritos. São inquietações que os movimentam rumo ao bem-estar individual. Ainda que os esforços pareçam cooperativos, estão, na verdade, direcionados a interesses egocêntricos. Conquanto seja nobre o esforço redentor em si mesmo, cumprindo desígnios das leis de progresso, não basta que seus resultados obsequiem apenas a intenção de resgatar dívidas contraídas, mas também os elevados sentimentos altruístas. Se consultarmos o capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos, de O Livro dos Espíritos, veremos na questão 558 que os espíritos têm outras coisas a fazer que melhorar-se pessoalmente. Os instrutores espirituais ensinam que eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual André Luiz, considerando a cooperação dos espíritos elevados para a obra divina, afirma que nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. É um sábio processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação, em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Já tratando de cocriação em níveis inferiores, diz o mesmo autor espiritual no seu livro Evolução em Dois Mundos, que, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor. Assimila os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem, ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Tendo na conta de fonte realizadora os próprios elementos cósmicos universais, forçoso aqui lembrarmos-nos do químico francês Lavoisier, segundo o qual, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, iluminando-nos o entendimento quanto ao fato do espírito encarnado ou na espiritualidade não criar, mas combinar elementos que já existem, visando a determinados resultados, para o que não se encontrou outra senão a designação imprópria de cocriação. Entre os espíritos cooperadores da grande obra, as atividades edificantes são espontâneas, estimuladas pela nobreza do sentimento, razão pela qual delas não lhe advém cansaço ou desgaste. Por isso, conforme se vê da segunda parte da referida resposta, que diz: a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal sem as angústias da necessidade. No cumprimento dos divinos desígnios, também os espíritos inferiores, incluindo os elementais, guardam compromissos com a harmonia da natureza,
Assim como o mais humilde dos trabalhadores contribui para tornar realidade projetos dos doutores da engenharia, assim também como minúsculos organismos vivos concorrem para a conformação e enriquecimento da face do planeta, também os espíritos inferiores e imperfeitos que cumprem papel útil na harmonia geral. O assunto de hoje vai continuar, mas vamos ao nosso momento musical para reflexão. Autoria de Vinícius, Clara e Eliane na voz de Vinícius, coro de Clara, A Verdadeira Alegria vem do Amor. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus vem toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, o fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. A questão número 559 de O Livro dos Espíritos. A resposta assevera que todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros concorre para construir o edifício tão bem quanto o arquiteto. Aliás, é uma indagação. Isso acontece quando na sua função, o pedreiro não faz o que o arquiteto faz. Mas o arquiteto também não faz o que faz o pedreiro. Como Deus não concede privilégios a ninguém, é dado aperfeiçoar-se sem que tenha acumulado todas as experiências evolutivas, a par de reter instruções e desenvolver sentimentos. Agora, é na questão Eurípides 561 que vemos que Deus, que é justo, não poderia dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros não a adquirem senão com sacrifício. Depreende-se do quanto se expôs que realizar o progresso moral à custa de esforço cooperativo que aos espíritos cumpre executar para a harmonia universal não é exclusividade de alguns, mas dever de todos. Acrescenta-se a isto que os espíritos de ordens elevadas, detentores das virtudes do trabalho no bem, jamais pretenderiam repousar, quer pela sua sentida compulsão à fraternidade e à cooperação, quer pelo fato de que a ociosidade lhes representaria eterno suplício.
A doutrina espírita repete à exaustão que o homem jamais está desacompanhado. Aquele que parece só e inativo está, na verdade, a pensar, e sua atividade mental está atraindo constantemente a presença de espíritos cujo nível de moralidade corresponderá sempre ao teor dos seus pensamentos. É a sintonia vibratória se fazendo entre mentes afins. Desta presença invisível resultará inequivocadamente influência espiritual sobre o que pensa e o que faz o homem. Assim, Nara, o artista, o técnico, o doador de trabalho no bem estarão incondicionalmente recebendo a participação de espíritos que se lhes afinem com as atividades físicas e mentais. Com efeito, é expressiva a participação de espíritos elevados nos trabalhos que nos dignificam, sendo forçoso considerarmos que, nesse interesse espontâneo e até compulsivo, residem determinação e vontade dos agentes cooperadores na obra divina rumo ao engrandecimento das almas que se esforçam no trabalho digno. Assim, na arte, por exemplo, visto que todas as atividades do gênero representam lídima expressão de certas sensibilidades humanas, muitas das quais evidenciam sublimados dons, porque o artista não está sozinho. Vejamos então a questão 565 de O Livro dos Espíritos, e estará afastada qualquer dúvida a respeito dessa asserção. A pergunta: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Respondem: atentam no que quer provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Progresso moral não é assunto para espíritos grosseiros, porquanto assistência há de estar vindo de entidades espirituais de considerável elevação. Todavia, a arte que conhecemos nem sempre se reveste de impregnação divina. Aquelas que se originam de mentes doentias não recebem contribuição senão de espíritos inferiores. Assim é também na literatura. Quanto aos espíritos que na existência terrena tenham cultivado determinadas atividades artísticas ou quaisquer outras, às quais se dedicaram com gosto e empenho, a questão número 566 esclarece que o interesse espiritual no elevado compromisso profissional do artista ou do técnico tem o condão de auxiliá-lo na própria experiência evolutiva. Assim também na evolução de quantos se lhe vinculem por conta do que fazem. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcione auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Além disso, Nara, podemos estar nos esquecendo de que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecemos pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que a resposta espiritual quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notemos ainda o seguinte: o que no nosso mundo atrasado consideramos sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como veremos de pretender que os espíritos que habitam esses mundos mais elevados, onde existem artes que desconhecemos, admitam o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse a resposta dos espíritos: atentem para o que demonstre progresso. O sábio codificador do Espiritismo, contudo, não satisfeito com a abrangência parcial da resposta que se referia apenas a casos que envolviam espíritos elevados, desdobra o questionamento para obter respostas
que dissesse respeito a casos de participação de espíritos que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Foi assim que os instrutores completaram dizendo: com relação a esses espíritos vulgares, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. A grandeza da lei divina que se manifesta em tudo na natureza. A observação sincera mostra-se pródiga no seu matemático princípio da correspondência, isto é, da sintonia vibratória. A cada degrau que galgamos na senda evolutiva, por meio do cultivo dignificante de atividades físicas e mentais, elevamos cada vez mais a hierarquia moral dos amigos invisíveis, que nos emprestam seu ombro amigo. Milênios decorrerão e chegará o tempo em que não seremos especialistas em nada, mas conhecedores do completo domínio de quase tudo, porque jamais conheceremos tudo, que é infinito. No Sementeira Cristã, o nosso momento musical mediúnico. Quem vai nos brindar com o recado espiritual é Assis Valente, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Neide Fraga, Estranho Fato. Eu lhe confesso que isto é verdade. Felicidade está chegando já no fim. Você tem dupla personalidade e eu já não suporto mais viver assim. Não quis ficar solteira, casada agora estou numa fogueira. Estou vivendo em outra dimensão. É um problema, vai dar confusão. Ainda ontem ouvi um estranho fato. Você em transe preparou um tamborim. Então me disse, sou o Diodato e não o seu marido, que é o Dr. Crispim. Pulou a noite inteira e fez batuque até com a frigideira. E ao ver vizinho junto ao portão, você quis logo fazer um cordão. Mas francamente, como isto aconteceu? Crispim, você não brinca e o Diodato já morreu. Aqui corro perigo, Diodato vai voltar. Não durmo nesta casa e você tem de concordar. Não durmo nesta casa e você tem de concordar. Entretanto, outra coisa vou dizer. O jeito é ir a um centro pro Diodato compreender. Crispim, eu sou casada e não brinco com ninguém. Diodato chega em casa e só me chama de meu bem. Diodato chega em casa e só me chama de meu bem. Diferentemente do que ocorre nos planos inferiores da espiritualidade e, em especial, no mundo físico, onde a maioria dos homens aplica predominantemente esforço na busca do atendimento às suas necessidades de sobrevivência e, via de regra, é obcecada pelo acréscimo patrimonial, dá em troca o seu trabalho ou o intransferível compromisso de quitação futura. Já nos mundos superiores, as ocupações dos benfeitores espirituais decorrem de impulsos psíquicos ou da carga consciencial, o que equivale a dizer do exercício de vontade. Vontade própria ou de imposição circunstancial.
mas tudo emanado em forma de ordem dos misericordiosos princípios das leis inderrogáveis. O destino do espírito é a perfeição. Indivíduo algum estará à margem da solicitude de Deus para com as suas criaturas. O atendimento às necessidades de progresso dos seus irmãos inferiores, corolário da pureza moral, é preocupação dos espíritos superiores, que cumprem natural e espontaneamente os desígnios das leis evolutivas, empenhando seus préstimos missionários. Quanto mais o espírito evolui, mais cresce-lhe o interesse sentimental em auxiliar os irmãos ainda em atraso. Quanto à tarefa a que chamamos missão, tanto na espiritualidade quanto na face do planeta, é ela atribuída a quem pode cumpri-la. É assim que missão significa tarefa que cumpre ser realizada, razão de a sabedoria maior a atribuir de forma que sua natureza e complexidade sejam proporcionais à capacidade moral, física e intelectual do missionário. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, item 9, classifica como missionárias as criaturas que já venceram árduas e incontáveis existências neste e em outros mundos. Tão diversa é a natureza das missões que se lhes atribuem que seria impossível descrevê-las. Tanto quanto não seria descrição nem abrangida pelo nosso entendimento, nem suficientemente atendida pelos nossos recursos linguísticos. Executam a vontade de Deus sem que lhe possam penetrar todos os desígnios, como explica a questão 569 do Livro dos Espíritos, informando também que missão é sempre tarefa, razão, talvez, de Kardec atribuir-lhe grande importância, acrescentando o necessário e oportuno esclarecimento. Para ele, as missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e de velar pelo surgimento ou cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram protetores, guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa. Os trabalhadores do mundo maior executam as tarefas ou missões que lhes são cometidas. Nem todos os encarregados da execução, todavia, conhecem as razões e a finalidade do trabalho a que são chamados. Segundo a questão 570 da mesma obra básica, ao serem indagados se os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar, os instrutores respondem: não, aos que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. A par da abençoada disposição protetora e orientadora dos nossos anjos guardiães e espíritos protetores, são nossas conhecidas as condições compulsivas com que muitos missionários iluminados se arrojam às mais difíceis e variadas tarefas, deixando através dos tempos o seu rastro luminoso como verdadeiros messias a transformar consciências, propiciando paz e
elevação. Muitos antecedem o Mestre ou antecederam excelsos a preparar-lhe o campo para a sublime seara. Outros lhe sucedem, revivescendo e atualizando seus ensinamentos redentores. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No plano da matéria, só nos desincumbimos de missão que esteja nos nossos limites de capacidade. Mas também, no plano, a importância, a complexidade da missão no plano espiritual estarão sempre em relação com o grau de elevação do espírito, que a pede e terá prazer em executá-la. A questão 571 da obra básica O Livro dos Espíritos exemplifica, dizendo que o carteiro que leva um documento, uma carta, cumpre também uma missão, mas não é missão que compete ao comandante, ao general. Convencidos agora de que as possibilidades do espírito estão na razão direta do seu nível moral e intelectual, nós ainda carecentes de luz, como ainda somos, ressalvados os casos dos verdadeiros missionários, não haveremos de pretender candidatar-nos a missões só possíveis a um Chico Xavier ou a uma Madre Teresa de Calcutá. Mesmo que aparentemente situados no mesmo patamar intelectual e moral, nem todos os candidatos serão aceitos para uma mesma missão. É o princípio da capacitação em que, sob infusão psíquica, muitos fatores se conjugam para o cumprimento de elevados objetivos, a par da invariável intervenção de planos superiores, a processar complexo mecanismo de planejamento e realização. Não se deve, todavia, generalizar que toda missão seja objeto de meticuloso plano da espiritualidade. Porque muito do que se realiza como mero produto das mentes e mãos humanas é também trabalho missionário. Na conta de exemplos, incluem-se tarefas ordinárias no cotidiano de considerável parcela da humanidade, das quais os homens buscam desincumbir-se espontaneamente. Perguntados em que consiste a missão dos homens, isto é, dos espíritos encarnados, os instrutores espirituais responderam que a missão dos homens consiste em instruir a humanidade, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais.
Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aqueles que cultivam a terra cumprem uma missão, como aqueles que se encadeiam na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Os missionários espontâneos se alegram do cumprimento de sua missão e disso tiram grande proveito, quer material, quer moralmente. São tantos os que sofrem de enfermidades que lhes dificultam a execução do trabalho e nem por isso deixam de se mostrar felizes ao executá-lo. Por outro lado, há aqueles que, detentores de invejável saúde física, fazem questão de não mexer em benefício de ninguém. Não se mexer, em benefício de ninguém. Ok. Mas por causa da omissão, terão resposta dos implacáveis princípios da causalidade. São os egoístas, que voltados para si mesmos, negam-se a ser solidários. De fato, segundo a questão 574 de O Livro dos Espíritos, há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres, seres dignos de compaixão, porque espiarão sua inutilidade voluntária e seu castigo começa frequentemente desde este mundo, em forma de variados problemas como tédio, desgosto, etc, etc. A mesma questão 574 se desdobra para acudir indagação que, mais que pertinente, é um retumbante alerta aos infelizes da ociosidade. Diz ela, entre os espíritos há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Mas como as leis divinas são sábias no cumprimento do seu escopo supremo, que é o da evolução moral, concedendo livre arbítrio, estão também conscientizando a todos de que cada um é responsável pelo bem ou pelo mal que faz. Assim, mais tarde, e às suas custas, o indivíduo que cultiva o ócio será o primeiro a pedir oportunidade para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez no trabalho, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. O termo missão significa importante realização de alguém que, ainda que predestinado, frequentemente o ignora. Sujeito ao impositivo da cortina do esquecimento, só vagamente o espírito encarnado sente ter um objetivo, cuja importância o incomoda por superar os seus mais elevados propósitos existenciais. Em razão de as ocupações vulgares nos parecerem mais deveres que missões, a missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, reconhece-se o missionário pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. A predestinação, todavia, não é condição para que o espírito realize a elevação dos homens. No homem bom, a influência espiritual que ocorre na exata e justa medida das suas intenções faz dele instrumento útil à incursão caridosa da espiritualidade. Os espíritos superiores, através do livro Base do Espiritismo, informam que tudo o que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê de utilidade. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, lhe dá a ideia e o dirige na execução. Assim,
esse homem não veio sobre a Terra com a missão de realizar esse livro. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou de descobertas. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado, quando eles se entendem sobre a execução de algum trabalho. Os espíritos inferiores comumente fracassam em suas missões porque negligenciam, dando margem a que prevaleçam suas paixões. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão, são notas, convites e comunicações de interesse das instituições espíritas. Se sua entidade não é espírita, também pode utilizar-se deste espaço para suas campanhas voltadas para assistência social. Seguem movimentando os espíritas de Franca e região os seus 2 principais eventos anuais. Durante todo esse mês de outubro, em homenagem ao codificador Allan Kardec, pelo aniversário de seu nascimento, a USA Intermunicipal de Franca realiza o Mês de Kardec, agora na sua 43ª edição, com palestras, mesas redondas, seminários, a cargo de ilustres expositores de Franca e de outras localidades, movimentando espaços de diversas casas espíritas. Dando continuidade às atividades culturais doutrinárias do 43º Mês de Kardec. Hoje, às 18h45, palestra a cargo de César Augusto Túlio Tucci, no Centro Espírita Dona Nina, sobre o tema Enquanto Estamos a Caminho. No dia 28, próximo sábado, às 14 horas, no Grupo Espírita Luz e Amor, seminário a cargo de Marcos Papa, de Ribeirão Preto, sobre o tema Dignidade Humana, Política e Leis Morais. No mesmo dia, mês dia 28, às 19h45, no mesmo local, Marcos Papa dissertará sobre o tema O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. No dia 29, domingo, no Templo Espírita Vicente de Paulo, às 18h45, Sandro Luiz Fernandes proferirá palestra sobre o tema Simplesmente Amor. Lembramos que no 43º mês de Kardec, que ora acontece em Franca, como nos anos anteriores, há também distribuição de mensagens e sorteios de livros. Também, em homenagem ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no mês do seu aniversário de nascimento, a livraria do Idefran, neste mês de outubro, se transforma na 29ª Feira do Livro Espírita do Idefran. E durante todo o mês, você pode adquirir livros espíritas com descontos especiais. E um mês inteiro de economia, um mês inteiro, possibilitando a você ler, estudar e ampliar a sua própria biblioteca com os melhores descontos possíveis. 29ª Feira do Livro do Idefran, na própria livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, recebendo você com muita alegria no horário comercial. A seguir, no Sementeira Cristã, claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida através da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do jovem Deco,
aos seus amigos e familiares queridos, especialmente aquelas a quem chama de suas mães. Lembra de todos com muito carinho e informa, até com certa alegria, sobre a situação que o envolve entre espíritos de pessoas amigas e familiares. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos, a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri, somente me recordo do desespero da querida tia, depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho profundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá. Abraçando também o paizinho e todos da família. Deco. Ouvintes, um clube de livro pode vender livros muito mais barato porque os adquire das editoras e distribuidoras em grandes quantidades. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita do Idefran e retire ou receba um ótimo livro todo mês. São 4 opções mensais. E o associado tem direito de adquirir os 4 livros do mês e eventuais sobras de meses anteriores a preço de clube. São romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Se preferir,
o associado pode receber o livro no local que indicar, mediante pequena taxa de entrega, se dentro do perímetro de entrega de Franca. E lembre-se que o associado do Clube do Livro Espírita do Idefran tem direito a 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do Idefran. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Basta informar nome, endereço, CEP e telefones. Melhor ainda se você puder dar-nos alegria da sua presença. Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca, CEP 14.400.690. Sistema de remessas postais à disposição. Consulte o site www.idefran.com.br. CHB Sistemas, atendendo aos setores calçadista e agronegócio. Dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone área 16 37 13 0200. www.chb.com.br, facebook.com/chbsistemas ou atendimento@chb.com.br. A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Carina Jacobini Freire, residente no Parque São Jorge. Eis a pergunta: quando nada parece contribuir para que uma pessoa recobre a alegria de viver, mesmo sendo saudável e tendo um cônjuge e filhos igualmente saudáveis, há alguma coisa que os senhores possam fazer para ajudá-la a voltar a ver o lado alegre da vida? E aí? Nós deveremos buscar as fontes da alegria. Se a pessoa não sente alegria, está sob um processo de natureza melancólica, avançando para a depressão. Necessita de tratamento. Procure alegria nas coisas simples. Olhe o desabrochar de uma flor. Desperte muito cedo e observe o nascer do dia. Aprenda a alegria com a chegada do sol. Olhe o rosto de uma criança terrível. Não pode haver nada que provoque mais alegria do que essas criancinhas terríveis, terroristas internacionais num corpo infantil. Olhe o semblante de uma... a expressão às vezes marcada pela dor. E diga-se, não chegarei à velhice com essas marcas. Observe as coisas simples. Dê uma volta no bosque. Pise o chão com os pés descalços para sentir a umidade do amanhecer. Ouça o despertar da natureza. Sinta as onomatopeias. Em uma bela obra, publicada nos anos 40, por André Gide, chamada Sinfonia Pastoral. É muito trágica, mas encantou a minha juventude. É baseada na Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral. Foi escrita para que a gente leia enquanto ouve a sinfonia. Uma pessoa que lê com certa rapidez, quando terminar a sinfonia, terminou de ler o livro. Demora mais ou menos 1 hora. É uma história rica de tragédia e de beleza, porque André Gide era um grande atormentado da alma e, segundo a imprensa da época, do sexo também. Mas era um escritor. Ele ganhou vários prêmios e foi imortal da Academia Francesa. Nessa obra, que ele conta a história de uma jovem cega, a quem a personagem central ama,
um homem mais velho, muito mais velho, que vai buscá-la no cortiço, menina cega, leva a Paris, educa e se apaixona por ela. E o seu filho, que morava numa outra cidade, quando vem aos 18 anos, apaixona-se também pela jovem. Então é uma tragédia entre pai e filho. O filho não sabe que o pai a amava. E quando o pai descobre quanto o filho a ama, não vou contar, porque é melhor que leia. Porque ele é um autor que não se pode narrar, tem que sentir. Mas bem, ele submete a jovem a uma cirurgia oftalmológica, uma das primeiras da época, na Universidade de Paris, realizada por um médico russo, é um dado de medicina oftalmológica. E ela recobra a visão, e ele leva ao Bosque de Bolonha, bem no coração de Paris. E ela fica encantada. Ele descreve como são as cores, ela vê as borboletas, as folhas, era outono, aquele variegado de cores. Depois que ela vê toda a beleza, e estão saindo do Bosque de Bolonha, ele pergunta-lhe, e é isso que vale o livro, porque num mundo de tanta beleza, só o rosto da criatura humana é triste. E ele responde, porque só a criatura humana ambiciona, raciocina e deseja. E como não logra tudo quanto quer, torna-se triste. Ao que ela redargue. E por que a pessoa não aprende a ser feliz com aquilo que pode desfrutar e não aquilo que deseja cobiçar? Então é um drama lindo a Sinfonia Pastoral. Daí, nós temos que encontrar beleza nas coisas simples, nas coisas mínimas da vida, para enriquecer a nossa vida. Aprenda a sorrir, não sorrir de fingimento. Eu me encontrava em Montreal, no Canadá, e eu vi uma entrevista em francês, que eu entendi mais ou menos. A maior entrevistadora da televisão canadense estava sendo entrevistada, porque ia deixar de ser entrevistadora. E o colega perguntou, mas por quê? Você é a maior promessa do novo mundo. É a maior promessa do Canadá. Você vale milhões de dólares canadenses. Por quê? Porque eu não sou feliz. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Aqui na televisão eu sou muito atraente, mas em casa eu estou sempre amargurada. Os conflitos, o estresse. Chego em casa sempre de mau humor. E há uma semana, a minha filhinha chegou e perguntou, mamãe, por que na televisão você ri tanto? Porque eu ganho para sorrir. Mamãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir um pouquinho para mim dentro de casa? Então, eu vou ganhar o dinheiro que eu vou perder para sorrir para minha filha. E para sorrir para o mundo. Porque eu aprendi a sorrir no espelho para sorrir ganhando na televisão. Isto impactou-me profundamente. Não será que a maioria de nós está fazendo assim? Ri profissionalmente e chega em casa, coloca a carantonha da doença emocional e tira a saúde do lar. Porque a saúde aqui não é só orgânica, também da família, da comunidade, do país. E há pouco eu li, também na internet, um filho perguntou ao pai, papai, quanto você ganha por mês? X. E quanto ganha por dia? Y. E quanto ganha por hora, papai? Z. É que vale dizer quanto o senhor ganha por 10 minutos. Meu filho, uma ninharia. Papai, eu juntei esse dinheiro para lhe pagar 10 minutos para o senhor poder conversar comigo. Será que nós vamos esperar que nossos filhos façam isto? Que estamos preocupados em dar coisas a eles, mas não nos damos a eles gratuitamente. Não seria melhor que dessemos menos coisas e nos dessemos para que eles pudessem ser felizes? Então aprendamos a alegria de viver.
Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 3721 8282. Ou ainda passem e-mail idefran@idefran.com.br. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Sementeira Cristã pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos de Sado. Fiquem agora com os nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes.